Boa noite. O título da palavra de hoje é como administrar e vencer os conflitos do dia a dia. Como no outro culto eu já contei, né, então eu vou contar de novo aqui. Eu tive um conflito essa semana na minha casa e tem várias versões já desse conflito. Já tem gente que falou que foi minha esposa que me machucou, disse que ela tacou um prato assim, bem no meu nariz, né? Mas eu tive realmente uma briga muito feia lá em casa essa semana. E essa briga foi por causa de R$50, né? Mais ou menos isso, né, Zé? Mais ou menos R$50, que eu quis economizar para instalar o chuveiro da minha casa, né? E essa semana foi a saga do chuveiro. Eu fiquei de segunda até ontem para instalar um chuveiro na minha casa. E eu começava, eu instalava e ele vazava. Aí depois eu instalava, ele não esquentava. Aí o fio soltava. Quem já instalou chuveiro sabe como é que é. Chuveiro e ar-condicionado, né? Não adianta a gente tentar fazer. Mas eu tentei. E aquele chuveiro vazava, e dele ficava bom, dele vazava de novo. Eu comprei um chuveiro muito legal, assim, um chuveiro desse tamanho. Assim, ele tem uma ducha e tem um chuveiro. Ele é bem forte, assim. Eu estava todo ostentando com o meu chuveiro lá em casa, instalando ele e tal. Mas aí foi aquele negócio, né? E esfriava. Aí ele parou de funcionar o chuveiro, mais ou menos na quarta-feira. Aí eu falei, meu Deus, né? Tá bom. Tirei o chuveiro de novo. Isso por isso está uma semana. Aí eu comprei uma nova resistência, fui lá, troquei a resistência. Mais um dia inteiro, né? Isso assim, o dia inteiro mesmo. Né? De manhã eu tentava um pouquinho, não dava. Na hora do almoço um pouquinho, não dava. À noite, não dava. Aí na quinta-feira, né? O chuveiro funcionou. Aí, quando ele esquentou, mas aí, de repente, parou de funcionar de vez. Eu falei, não. Aí eu tirei o chuveiro, isso na sexta-feira já. É uma saga, a semana inteira, né? Aí na sexta-feira eu cheguei, tirei o chuveiro, fui na loja trocar. Quando eu chego na loja para trocar o meu chuveiro, aí o rapaz lá do crediário falou, olha, não posso trocar esse chuveiro porque você está sem nota fiscal. Eu falei, tá, mas você não tem como imprimir uma segunda via, eu comprei no meu CPF. Eu já estou alterado só contando, né? Mas eu falei, eu comprei no meu CPF, você não pode imprimir? Ele falou, olha, não posso, só posso mandar no seu e-mail. Eu falei, tá bom, você pode mandar no meu e-mail, fazendo um favor? Aí ele mandou no meu e-mail, assim, com toda a educação do mundo. Eu fui lá na minha casa, né, imprimi a nota fiscal, aí eu voltei na loja, aí o rapaz trocou o chuveiro para mim. Tudo bem. Aí quando eu chego em casa, mais uma hora mais ou menos, 1h30 para instalar aquele chuveiro e tal. Aí instalou, vazou, não deu, fui de novo, não deu, tal, dele caiu e tal. Aí eu instalei, ficou perfeito. Eu olhei assim, aí eu liguei. Né? Nessa ligada que eu dei, eu achei que eu tinha vencido. Mas ele deu a última cartada dele, ele me deu um soco. Do jeito que eu liguei, o chuveiro veio, assim, veio certinho no meu nariz. Assim, ó. Mas foi na mesma hora, assim, eu liguei e o chuveiro veio. Aí deu um taio no meu nariz, assim, bem grande. Meu nariz já é grande, né? Mas ele ficou muito maior, ficou inchado, sangrou. Aí começou a sangrar minha mão, aí já ficou, sabe, né? Já começa a fazer lambança, né? Aí eu já passei a mão em tudo sangrando, assim, já foi aquele negócio, tudo por causa de um chuveiro. Mas isso foi um aprendizado que eu tive também, porque o Senhor já tem falado comigo sobre conflitos, sobre problemas. E eu tive um pequeno conflito até com o próprio pessoal lá do crediário, né? E falei um pouco alto assim com a pessoa, eu já falo alto naturalmente, né? Já sou um pouco expansivo dependendo da hora. E eu estava muito irritado com o chuveiro, mas não estava irritado com o vendedor. Estava tentando ser educado, mas quando eu tento ser educado, aí eu acabo sendo um pouco grosso, porque eu falo meio assim, direto. Eu falo, por favor, você pode, por favor, me trocar o meu... Daí eu já fui um pouco mais educado com o vendedor. Aí o Espírito Santo ministrou na hora no meu coração. Foi na hora, assim, né? Eu estava lá, daí o Espírito Santo já falou, opa, olha o jeito que você está falando com o cara aí. Aí eu já... com o cara, né? Aí eu fui pedir perdão para o rapaz. Falei, olha, me perdoa se eu estou sendo grosso com você, se eu fui grosso. Daí ele falou, não foi não. Eu falei, não, fui sim, eu sei que eu fui. Né? Daí ele falou, não foi. Eu falei, então, mas me perdoa mesmo não tendo sido. Mesmo você não tendo identificado. Pedi perdão para ele. E o que Deus foi ministrando ao meu coração há muito tempo? Essa palavra não foi uma palavra que... Na verdade, ela foi uma palavra ministrada no meu coração através de um daqueles devocionais. Há umas 3 semanas atrás, quando eu fiz esse devocional, o devocional até do nosso andar diário, aquele que nós ganhamos, né? Gênesis capítulo 13.
E foi um devocional que Deus falou comigo e falou sobre conflitos. E ali o Senhor já começou a ministrar no meu coração algo muito forte, algo muito, muito poderoso sobre isso. E por que eu contei a história do chuveiro? Porque diariamente nós temos conflitos. Nós passamos por dificuldades. Às vezes o conflito, ele pode ser com uma pessoa ou ele pode ser numa situação. Mas geralmente os conflitos são com pessoas. Geralmente. E o meu discípulo amado, né? Ele diz o seguinte, o Lucas, ele fala que na casa dele não tem briga, não tem problema quando ele está dormindo. Né? Basta ele acordar e aí começa tudo aquilo, porque ele acordou, né? Mas na minha casa é diferente. Só tem briga quando eu estou dormindo, porque eu durmo, eu chuto, eu bato, eu empurro, né? Então, na minha casa, os conflitos, eles geralmente são quando eu estou dormindo. Eu estou dormindo, a Aline já fica meio esperta, assim, né? Porque ela fala, olha, vai vir briga aí essa noite. Aí ela reclama comigo. Mas, por que nós temos conflitos? Por causa da diferença, da liberdade que nós temos. Nós temos uma personalidade. Cada pessoa tem uma criação. Cada pessoa tem uma história. E essa história vem formando o nosso ser. Essa história, ela forma quem somos. Quem você é faz parte do que você vem vivido, do que você tem feito, do que você tem aprendido na sua caminhada. Há marcas que nós carregamos desde a infância. E essas marcas, elas são saradas por Jesus. Mas nós precisamos ter decisões, ter atitudes diárias que vão nos ensinando e decidir aprender diariamente. O personagem de hoje, o principal, na verdade, nós vamos falar sobre Ló e Abrão. Abrão ainda, não é Abraão. E Abrão, ele passou por algumas lutas, algumas dificuldades antes desse texto. Ele foi provado. Ele passou por provas. Abrão, ele é conhecido como o pai da fé. Ele é um homem de fé. Imagina, um homem referência em fé. É Abrão. Ele teve muita fé. E ele passou por algumas provas, alguns conflitos na sua vida que o fizeram chegar na estatura que ele estava, o aperfeiçoaram. E ele aprendeu com essas dificuldades. Uma das dificuldades, não é a primeira, mas uma das dificuldades que Abrão passou foi uma dificuldade financeira. A palavra diz que houve uma grande fome na região onde ele estava. E ele, o pai da fé, um homem de fé, o que ele fez? Ele a confiou no Senhor? Não. Ele voltou para o Egito. O homem de fé foi reprovado em uma prova de fé. Numa grande dificuldade financeira, ele voltou para o Egito e esqueceu dos altares do Senhor. Ele esqueceu do Deus que dava promessas para ele, do Deus que se relacionava com ele. Ele não confiou em Deus naquele momento. Num segundo momento, aconteceu uma coisa muito interessante. Lá no Egito mesmo, ele estava lá e Abrão, ele teve medo. Ele passou por um conflito, uma provação que envolvia a segurança dele. A mulher de Abrão era muito bonita. E ele teve medo que outros homens a desejassem, a cobiçassem e o matassem para ficar com ela. E sabe o que ele fez? Um homem que temia a Deus, que conhecia Deus, ele mentiu. E ele falou, e ele combinou com ela ao entrar na terra, que ela diria que eles eram irmãos. Olha só, Abrão, um homem de fé, um homem de uma promessa tão bonita, tão forte, tão poderosa da parte de Deus, uma referência para nós, mentindo e reprovando em uma outra prova de fé. E o que eu quero dizer com isso? É que talvez você que está aqui hoje, você tenha passado por algumas provas, por alguns conflitos no seu dia, na sua vida. Não só hoje, mas todo dia nós passamos por conflitos. Só que às vezes você tem reprovado nos seus conflitos. Você não tem sido aprovado nos conflitos do seu dia a dia. Não tem sido vitorioso nos conflitos. E você tem sido reprovado, e reprovado, e reprovado. Mas o que Deus está falando para nós essa noite, Deus está falando para você e está falando para mim, é que ainda há esperança. O Senhor não desistiu de você.
Talvez você tenha olhado, você está olhando para o seu passado, e mesmo um passado depois que você já teve um encontro com Jesus, e as suas atitudes não são legais, as suas atitudes não agradam a Deus, mas o Senhor está te falando para você, que Ele está te aperfeiçoando. Mesmo que você não tenha sido aprovado nos seus conflitos, não tenha sido vitorioso nas dificuldades do dia a dia, o Senhor ainda acredita em você. Mas e você? Acredita em você? Você acredita nas promessas do Senhor para a sua vida? Você tem que acreditar. E hoje nós vamos ver algumas atitudes de Abrão que o fizeram vencer os conflitos do dia a dia. São atitudes que o fizeram, que mostram, nesse texto que nós vamos ler hoje, são atitudes que mostram que ele é uma pessoa aperfeiçoada por Deus. E que as dificuldades que ele passou no passado não o fizeram ser uma pessoa pior, mas o aperfeiçoaram. Porque ele confiava em Deus. Então, Gênesis, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito. Lembre que Abrão havia passado por uma grande seca, uma grande prova na questão financeira. Mas o texto aqui já fala que Abrão havia enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos, na mesma região, porque possuíam tantos bens, que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então, Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Tem versões que dizem somos chegados, somos muito íntimos. Aí está a terra toda, inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele, bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, essa é a sua palavra, Deus. Palavra viva, palavra que se renova o tempo todo. A cada vez que eu leio esse texto, o Senhor tem ministrado coisas novas ao meu coração. Pai, que o Senhor possa ministrar ao coração da sua igreja. Ministra ao meu coração, Pai, porque eu faço parte dessa igreja. Ministra aos nossos corações, ó Deus. Nós queremos ser transformados, ó Pai. De tal maneira, ó Pai, que não tem jeito, ó Pai, de eu ouvir a sua palavra, de eu ter um encontro com o Senhor e continuar com as mesmas práticas. Pai, eu quero aprender com as dificuldades que eu passo, mas eu quero aprender mais ainda com a palavra do Senhor, porque ela sim é fonte de inspiração, ela sim é perfeita. Pai, nós não queremos ouvir conselhos humanos, nós não queremos ouvir a sabedoria popular, mas nós queremos ouvir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é perfeita e vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, Abrão ele passou por várias dificuldades. Dificuldade financeira, a dificuldade um conflito na área da segurança. E ele teve alguns conflitos que o aperfeiçoaram.
E quando ele chegou nesse ponto, ele já era um homem aperfeiçoado. O que nós podemos aprender com Abrão? É que ele aprende com os erros. Ele aprende com seus erros. Quantas vezes nós estamos batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca, errando e caindo nos mesmos erros. E sendo reprovados nas mesmas provas, nos mesmos conflitos. Mas Abrão não. Ele foi aperfeiçoado pelo Senhor. E só quem pode nos aperfeiçoar é o Senhor. Às vezes nós procuramos técnicas, procuramos teorias, procuramos muitas coisas. Mas quem nós devemos procurar é o Senhor. E o que Deus tem ministrado ao meu coração, e isso é muito forte na igreja, muito forte nas nossas vidas, é que Deus ele só aperfeiçoa quem anda com Ele. Nós temos que andar com Deus. Nós temos que estar com o ouvido afinado para a voz de Deus. Nós temos que ouvir a voz de Deus e saber identificar. Às vezes nós podemos errar nos mesmos erros se nós não ouvimos a voz do Senhor. Mas quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós temos proximidade, nós temos tempo com Deus, Ele vai nos ensinando e Ele vai nos aperfeiçoando. É Deus quem aperfeiçoa. Não sou eu, não é você. É Deus, é Deus. E isso só vem através da leitura e da oração. Da leitura da palavra e da oração. Nós temos que estar afinados com Deus. Temos que ouvir a voz de Deus. Temos que ouvir o direcionamento diário com Deus. O pastor Márcio Valadão, ele falou uma vez numa conferência que nós fomos, uma conferência lá em São Paulo, e o tema daquela conferência era voando alto, ou voando nas asas do Espírito. Eu não me lembro muito bem, faz algum tempo já. Mas ele deu um exemplo que eu nunca esqueci. E ele falou assim, que uma vez ele foi questionado na sua igreja. Porque uma pessoa chegou e falou para ele, falou assim, pastor, nós precisamos decidir, eu não me lembro qual era o assunto que ele disse, mas era como se fosse assim, pastor, nós precisamos saber se nós vamos para cá ou para lá. E aquilo precisava de uma resposta naquela hora. Era uma resposta que ele precisava dar. Aí ele só disse, tá bom, nós vamos para cá. Aí a pessoa que pediu aquela resposta imediata dele, falou assim, uai pastor, mas já está respondendo, você nem vai orar? Ele falou, olha, eu orei hoje de manhã, e Deus já estava compartilhando no meu coração, isso é só uma confirmação. Então, as respostas de Deus, elas vêm através da oração, não é na hora, mas é com uma vida de oração. Talvez você tenha errado, aonde você tem falhado? Na oração. Talvez você tenha sido provado na oração e não tenha perseverado. Talvez você tenha sido provado na leitura da palavra e não tenha perseverado. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de corrigirmos a nossa postura. E todas as palavras, todos os pastores que pregam aqui nesse púlpito e em outros púlpitos, porque isso não é uma coisa que é só da nossa igreja. Deus tem levantado a igreja dele para a oração. Deus tem chamado a igreja dele de volta à palavra dele, a oração e a palavra. Deus é quem tem atraído, não são os pastores. Não é algo motivacional para você ficar inflamado. Não é isso. Mas Deus tem nos atraído de volta à presença dEle. Deus tem nos atraído a um evangelho verdadeiro, a um evangelho simples. Na minha célula, é muito legal a minha célula, porque as pessoas elas chegam e ali elas não querem mais parar de ir. Por quê? Porque não tem religiosidade. Nós temos vivido um tempo de volta à oração e à leitura da palavra. E só isso, sem ritos, sem nada mais. É somente intimidade com Deus e busca ao Senhor. E é isso que nós temos que ter. Mas nesse texto, Abrão, ele teve uma característica, ele teve uma atitude. E uma atitude que Abrão teve várias. Mas uma que eu quero ressaltar é que Abrão não tomou decisões baseadas na autoafirmação. Então, o que eu quero dizer para você, não tome nenhuma decisão baseada na autoafirmação. Abrão, ele tinha um direito ali. Quando houve esse problema, essa dificuldade ali, na terra onde Deus havia dado para eles, ele era o mais velho, ele era o tio, e ele era o detentor da promessa de Deus. Deus havia falado com ele ali. E havia um direcionamento específico de Deus para a vida dele. Ele poderia muito bem ter falado para Ló assim, olha Ló, você é novo ainda, né? Você tem muito para viver na sua vida.
e eu sou seu tio. Eu tenho direito agora. Eu tenho direito a escolher. Então você vai ficar aqui e eu vou escolher agora uma terra boa. Eu vou olhar, porque eu tenho o direito da escolha. Mas Abrão não tomou uma decisão baseada na autoafirmação. Ele tomou uma decisão baseada na afirmação que ele tinha de Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele não exigiu os seus direitos. Quantas vezes nós, como pessoas, como irmãos, temos exigido os nossos direitos e batemos o pé e falamos assim, isso é meu direito, eu tenho esse direito. E às vezes você até tem, mas por causa do seu direito, quantos conflitos têm sido prolongados? Quantas dificuldades não têm sido resolvidas, não têm sido solucionadas a tempo? E pessoas saem machucadas, porque nós somos cheios de direitos, cheios de nós sabemos, eu sei, eu posso, é meu, eu tenho direito, você não tem direito. E tem uma frase que mostra muito bem quando a nossa autoafirmação não está em Deus, mas está em nós mesmos. Geralmente numa briga, numa discussão, nós usamos essa frase. Talvez você possa não externar, não falar essa frase, mas você pensa. E a frase é, quem você pensa que eu sou? Para você falar comigo assim. Talvez você já tenha falado muito isso. Quem você pensa que eu sou para falar comigo assim? E quando a sua autoafirmação não está em Deus, você até questiona a autoafirmação da pessoa, a identidade da pessoa. Aí você pergunta, e quem você pensa que é? Por quê? Porque você está cheio de direitos, cheio de autoridade, cheio de poder. Você acha que você tem poder. Mas uma coisa que Abrão fez, ele abriu mão do seu direito. Porque os direitos dele, não era ele quem iria brigar, mas Deus é quem briga pelos nossos direitos. Às vezes você tem tentado fazer as coisas com o seu próprio braço, com a sua própria força, lutando pelos seus direitos, e brigando, e falando, não, esse é direito meu, eu posso. E às vezes, como Abrão até era o dono daquele direito. Mas o que Deus está falando para você, não brigue pelos seus direitos. Não brigue. Num conflito entre você e uma pessoa, deixa que Deus resolve. Abra mão dos seus direitos. Nós, ainda mais como cristãos, nós aprendemos muito mais isso. O nosso único direito como cristão é não ter direito algum. Se é para solucionar um conflito, se é para evitar uma briga, se é para evitar um racha numa família, e às vezes isso acontece na família de Deus, na família de Cristo, por causa dos nossos direitos, nós temos rachado e dividido a igreja do Senhor, a igreja que é santa, a igreja que é pura, a igreja que é imaculada. Nós temos rachado por causa dos nossos direitos. Então a primeira atitude de Abrão, ele não tomou decisões baseadas na autoafirmação. E só consegue fazer isso, só consegue não tomar decisões baseadas na autoafirmação quem está muito bem firmado em Deus. Quem tem a sua identidade, quem tem o seu RG na mão do Senhor. Quem tem a sua identidade firme, sabe quem é em Deus. Porque quem nós somos? Imagem e semelhança de Deus. Nós não precisamos brigar pelos nossos direitos. Não precisamos provar nada a ninguém. Deus já provou. Abraão tinha uma promessa para ele, depois eu vou falar mais sobre isso. Abraão sabia quem ele era em Deus, e ele não precisava ficar exigindo, falando, olha, eu sou seu tio, eu sou isso, eu posso, eu tenho direito, a promessa é minha, essa terra foi Deus que me deu. Não era a hora dele exigir isso. Agora era a hora dele abrir mão, dele ceder o seu direito, para viver a promessa do Senhor. Segunda coisa, e isso é uma coisa muito importante, entenda o coração das pessoas. A primeira, não tome decisões baseadas na autoafirmação. E a segunda, entenda o coração das pessoas. Quantos problemas, quantos conflitos, quantas coisas acontecem por causa do coração. E eu citei até no outro culto, que eu vi uma palavra do pastor Piragini, que é o pastor de Curitiba, né? Que ele diz o seguinte, o coração do problema é o problema
do coração. Olha que forte isso. O coração do problema é o problema do coração. Só que ele também fala que quando é para identificar o problema do coração do outro, nós somos, muito rápidos, ligeiro, né? Quando você tem um problema, na hora, imediatamente, você identifica o problema do coração do outro. Mas e o seu coração? É fácil nós olharmos, só um pouquinho. É fácil nós olharmos o coração do outro. Quando nós estamos num conflito, nós olhamos, essa pessoa é uma pessoa ferida. Essa pessoa é uma pessoa que está magoada, você está com muita mágoa, você está com muito rancor. Mas e você? A pergunta de Deus essa noite para você, como está o seu coração? Como está a sua imagem perante Deus, mas como está o seu coração? O seu coração está ferido? Abraão ele passou por muitas dificuldades, muitas provações. E talvez você tenha marcas. Você tenha marcas que você tem carregado. E essas marcas têm machucado o seu coração. Talvez seu coração está machucado. Seu coração já está dilacerado. Está difícil. E quando você tem conflitos, você não está nem... O problema não é nem a situação. O problema não é nem o conflito em si. Mas o problema está no seu coração. No seu coração. E aqui no texto há claramente um problema de coração ali. O sobrinho de Abrão, ele poderia muito bem ter aberto mão do seu direito. E ter falado, não, sabe, o senhor é meu tio. Eu sei que o senhor está cedendo o seu direito. Mas escolhe você. Me diga o que eu tenho que fazer. E ali aconteceu uma coisa que é muito séria. Muitas vezes, as marcas que nós carregamos em nossos corações influenciam as pessoas que estão à nossa volta. As marcas que nós carregamos começam a influenciar as pessoas que estão à nossa volta. E o texto fala que os pastores de Abrão e de Ló estavam brigando. A briga, o problema já estava tão generalizado, porque o rancor ali, a dificuldade estava tão generalizada, que os próprios funcionários já estavam brigando por causa disso. Os liderados deles estavam brigando por causa disso. E isso por causa de um problema de coração. Talvez um problema passado mal resolvido. E você? Talvez você esteja, onde você está, as pessoas à sua volta já estão tomando partido de uma situação ou de outra. E nos outros cultos, e eu sempre cito isso com muita liberdade, e porque eu sou sarado disso, e o Yuri também, ele sempre está aqui, ele sempre está quando eu falo, né? E é engraçado que ele sempre está, eu sempre falo olhando para ele, que eu tinha muita dificuldade com a pessoa do Yuri, há uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, quando a gente tinha cabelo, né? Nós dois tínhamos muitos cabelos assim, mas aí Deus foi tirando o rancor e o cabelo junto, né? Foi levando. Mas eu tinha muita dificuldade com ele. Mas era uma dificuldade que não tinha nada a ver com ele. Era um problema totalmente no meu coração. Talvez baseado na inveja, era algum sentimento muito ruim que eu tinha. E isso acabava influenciando outras pessoas. Por quê? Porque o meu coração era ferido. Só que uma pessoa com o coração ferido, ela dificilmente abençoa as outras pessoas. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, que é a presença dele que abençoa. Mas acontecia que o quê? Que os meus liderados, as pessoas das minhas células, também não gostavam do Yuri. Mas aí é o que eu sempre falo. Era uma coisa tão demoníaca, mesmo é demoníaco isso, esse sentimento era demoníaco. Era o diabo tentando separar a igreja, tentando criar uma mácula no corpo de Cristo, porque nós trabalhávamos para a mesma coisa, que era para o reino de Deus, para ganhar pessoas, para alcançar pessoas. Só que eu tinha essa mágoa com ele, e sem ele ter feito nada. Hoje eu vejo, depois que passa, a gente vê que eu vejo assim, eu sempre cito, que ele só fazia coisas boas. Ele me dava carona, ele me pagava lanche para mim, ele pagou uma vez só, mas eu falo pagava, né? Ele podia pagar mais, né? Ainda tem oportunidade, não morri ainda. Mas assim, ele pagou uma vez o lanche para mim, né? E ele ia na minha célula, ele me abençoava, ele me via, ele só falava palavras de afirmação para mim. Falava, cara, você é pastor, você é grande, olha o que Deus vai fazer para você. E ele já profetizava isso na minha vida. Nem eu acreditava e ele já acreditava. Mas o meu coração
era um coração ferido. E demorou para sarar essa ferida, né? Mas agora eu já estou sarado. E, às vezes, o problema que nós carregamos em nosso coração afeta as pessoas. Por isso que eu digo, sonde o seu coração. Sonde o seu coração. A pergunta que eu tenho para fazer para você, outra pergunta, né, que eu falo a pergunta, como está o seu coração? Como está o seu coração? O seu coração está ferido? Você tem passado por algum conflito, alguma dificuldade? E se você saísse, se você olhasse de fora, essa dificuldade que você está passando, está olhando de fora, qual é realmente o problema? Muitas vezes, os conflitos do nosso dia a dia podem ser solucionados somente em nossos corações. Se o nosso coração já estiver sarado, não tem conflito, não tem problema. E as pessoas não são influenciadas, elas são influenciadas positivamente. Como está o seu coração? E eu citei também a música que o pastor Domício fez, e ela diz assim, que eu posso amar porque eu sou amado, e perdoar porque Deus me ensinou. Você aprendeu a perdoar? Você se sente amado? Você se sente amado? Talvez você está aqui na casa, na presença de Deus, andando com pessoas santas, mas você não se sente amado. Você só quer carregar aquelas marcas. Você não tem aprendido com as dificuldades, não tem aprendido com as provações, não tem aprendido com os conflitos do dia a dia. Você pode ter passado por conflitos, mas não tem saído vitorioso. Por quê? Porque você tem tentado solucionar na autoafirmação e com um coração machucado, um coração ferido. Se o seu coração está machucado, se o seu coração está ferido, essa é a noite de você sarar o seu coração. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Sare o seu coração. Mas como? Em Deus. É Deus. O bálsamo vem de Deus. A cura vem de Deus. O alívio vem de Deus. E somente Deus pode sarar algumas feridas, algumas marcas que nós carregamos. E a terceira atitude de Abrão: obedeça a visão que vem de Deus. Obedeça a visão do Senhor. Não tome decisões baseadas na autoafirmação. Entenda o coração das pessoas e obedeça a visão de Deus. Deus te deu uma visão, Deus te deu um sonho, Deus tem te dado um direcionamento. Para onde você tem andado? Deus me deu um sonho. E esse sonho ele é muito forte, ele queima no meu coração. E eu até citei no culto anterior, que ontem, eu passei ali na Afonso Pena e estava tendo uma marcha, uma passeata em favor da liberação da maconha. Uma passeata. E havia muita gente ali. E sabe qual sonho Deus tem me dado? Não a liberação da maconha, mas a libertação dessas pessoas. A libertação deles é em Cristo. Talvez o sonho que o Senhor tem te dado, quando você olha para o batistério, é ver a sua mãe, é ver o seu pai, é ver os seus irmãos. Eu sonho com isso ainda. Eu olho ali e eu choro, gente. Eu choro primeiro porque eu choro mesmo, né? Eu choro com tudo. Mas, e segundo, porque eu fico muito feliz com a transformação da vida daquelas pessoas. Gente, eu vejo as pessoas sendo transformadas por Jesus e eu falo, não, isso não é só para eles não, isso não é só para nós não, isso é para todo mundo, isso é para todo mundo, é para minha casa também, é para minha cidade também, porque nós somos igreja de Deus em Campo Grande, igreja poderosa de Deus em Campo Grande, e aonde a igreja de Deus está, ali há a transformação, e essa visão o Senhor tem me dado, esse sonho o Senhor tem me dado, isso é uma promessa, e isso é um direito meu, esse direito eu não abro mão, eu abro mão de vários direitos, mas de ter a minha cidade, como o pastor Leno falou, de ver a Espanha prostrada diante de Jesus, eu quero ver Campo Grande prostrado diante de Jesus também. O pastor Ronaldo disse que ele tem um sonho de ver uma nação limpa, uma nação santa, uma nação com princípios de família, onde a família é soberana, mas isso só vai acontecer quando Jesus estiver no controle de tudo. Mas só que Jesus não é assim, não é colocando uma cruz
em lugares públicos. Não é falando assim, colocando uma placa na entrada da cidade, dizendo, essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Não é isso. Não é colocando um prefeito evangélico. Sabe quando que Jesus vai estar no controle? Quando a igreja de Jesus se posicionar. Quando nós, como igreja, começarmos a viver verdadeiramente aquilo que nós falamos. Se a igreja de Deus viver o que ela fala, aí não tem porta do inferno não, porque a palavra que a Viviane lembrou é muito forte isso. As portas do inferno, elas não prevalecerão. A igreja vai crescer tanto, a igreja vai caminhar tanto, que até a marcha para maconha, esse povo vai somar na marcha para Jesus. Opa, não é maconha não, é para Jesus. Era isso, não é droga, não é nada que vai preencher o vazio, é Deus, é somente Deus. Mas só que para isso, nós precisamos estar firmes na visão que Deus tem nos dado. Qual visão Deus tem te dado? Qual é a promessa de Deus para a sua vida? A minha promessa são vidas. Vidas. Eu quero vidas. Eu já conquistei muitas coisas. E eu sempre cito, e eu cito isso com muito orgulho, que Deus ele tem me dado muitas coisas. E os lugares onde Deus tem me levado, e gastando pouco, né, com o dinheiro que eu tenho, se você for, você não acredita. É coisa de aparecer passagem de R$500 de ida e volta para os Estados Unidos, e coisa desse jeito assim que vai aparecendo. Mas Deus vai me dando e vai me dando. Não é uma teologia de prosperidade isso. Porque se você achar que a promessa de Deus para você é dinheiro, isso, você está menosprezando Deus. Dinheiro não é nada para Deus. Deus quer te dar vidas. Deus quer fazer de você um agente de transformação. Nós somos agentes de transformação em nossa cidade. E a continuação do texto é muito linda. É lindo. Você vê a promessa de Deus para Abrão. Versículo 14 diz o seguinte: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Essa é a palavra de Deus para a igreja hoje. Percorra essa cidade de um lado para o outro, de norte a sul, de leste a oeste, de cima a baixo. Essa cidade toda, ela será entregue a você. Ela será entregue a você, para a glória de Deus. Nós somos agentes de transformação. Nós vamos transformar a nossa cidade. Nós vamos transformar a realidade da nossa família, de tal maneira que os lugares onde nós andarmos, aquele lugar poderia ser até um lugar do inferno, um lugar onde você olha e fala, aqui é o inferno. Esse lugar não vai prevalecer. Essas pessoas são de Deus. Essas pessoas são de Deus. Em nome de Jesus. Se você continuar lendo o texto, lendo os capítulos seguintes, primeiro que Abrão ele reprovou na questão financeira, e no começo do capítulo nós já vemos que ele começou a prosperar. Ele tinha medo, e no outro capítulo nós já vemos, no capítulo seguinte nós vemos que ele era um homem vitorioso, que ele venceu uma batalha. Mas Ló, ele teve uma decisão. Ele escolheu o que ele podia ver. Ele escolheu o que ele podia tocar. E não o que Deus tinha prometido para ele. Há uma frase muito famosa. Não viva por visão. Não viva por vista, viva por visão. Né? Mas eu digo, não viva pelo que você vê. Viva pela fé. Viva pela fé. A fé nas promessas que Deus tem te dado. Não desista das promessas que Deus tem te dado. O final da história de Ló é muito triste até, a continuação da história. Mas Ló ele escolheu a melhor terra, a terra onde tinha mais rios, a terra onde era mais irrigada, porque ela é bonita perante os olhos. Mas no versículo 13, fala o seguinte: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló sabia
que a terra que ele estava escolhendo era uma terra dominada pelo pecado. A prosperidade de Ló era baseada numa região onde o pecado dominava. A sua prosperidade tem sido baseada em quê? A sua prosperidade tem sido baseada no pecado ou na fé em Deus? Isso é muito sério, isso é muito forte. Aonde você tem prosperado? E a continuação do texto, nos capítulos seguintes, dizem que Ló, primeiro, que a cidade, a região onde ele escolheu, 2 cidades daquela região foram consumidas por enxofre. E aquela terra se tornou morta, improdutiva. Então a terra que era muito produtiva, já se tornou improdutiva. A sua mulher morreu por causa dessa decisão, por causa daquela cidade. A sua mulher morreu e a sua descendência foi baseada numa relação sexual incestuosa dele com as suas filhas. Já Abrão, da descendência de Abrão, veio o Messias, Filho de Deus, aquele em que nós, em que você, em que eu podemos ter esperança. Abrão prosperou e começou a crescer, e da descendência dele veio o povo de Deus, veio o povo de Israel, que é o povo de Deus, e veio também uma promessa para nós, para nossas vidas, onde nós, que nem fazemos parte dessa descendência, nos tornamos parte desta promessa. A promessa de Deus a Abrão, por causa da sua fidelidade e por causa da fé dele em Deus, alcançou as nossas vidas. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. O pastor Yuri irá nos conduzir em oração. Quais têm sido as suas decisões, as suas atitudes diante dos conflitos? Quais têm sido as decisões que você tem tomado? Elas são baseadas na autoafirmação? Elas são baseadas nos seus direitos? Elas são baseadas em quê? O que você tem escolhido? O que você pode ver, o imediato ou o que Deus tem te prometido? Feche seus olhos, sonhe o seu coração.